Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Eu vou mostrar uma funcionalidade que eu adorei no Visual Studio 2003 chamada Performance Diagnostics. Então, eu vou criar um projeto aqui no Visual C Sharp. Vou usar o Windows Store. Vou selecionar um novo tipo de template chamado Hub, mas você pode usar o que você quiser, por exemplo, Grid ou então Split, enfim. Eu vou usar o Hub porque é um controle novo. Vou dar o nome dessa aplicação de app debug, não, app performance. Ok, tá? Ele vai criar usando o Zero. Perfeito. Bom, aqui ó, em vez de executar no local machine, eu vou executar no simulador porque eu preciso um pouquinho de espaço de tela, porque eu estou gravando o vídeo, então diminui um pouco a resolução. Mas tá aí, ó, o emulador ele tá rodando, né? Eu tenho aqui um pouquinho mais para minha direita, eu posso verificar demais elementos. Quando eu clico no elemento, ele abre o elemento em si. Eu posso clicar aqui seção 1, seção 2, seção 3, tá vendo? 4, assim por diante. E eu posso também fazer se eu tivesse informações aqui de rolamento de tela, né? Então eu estou com uma aplicação executando, certo? Eu vou parar aqui a execução dela. E como é que eu posso saber como que se comporta essa execução? Como que está essa aplicação? Então você tem uma funcionalidade no menuzinho Debug chamado Performance and Diagnostics, tá? Essa Alt... Opa, não deu para aparecer bem ali, mas é o Alt F2, tá? Então clica aqui no Alt F2. Opa, olha que interessante. Essa aplicação é Windows Store feita com XAML. Então eu posso fazer Change Target, eu posso fazer um foco para que ela me faça uma análise de estudo de performance e diagnósticos de um projeto startup, né, numa aplicação executando. Eu posso taxar a aplicação em si, aplicações instaladas, executáveis ou ASP.NET. Bom, no meu caso eu não vou usar a aplicação, eu vou pegar Startup Project, que é essa aplicação que eu acabei de criar, né? Então vou pegar aqui, ó, consumo de energia. Então eu selecionei consumo de energia e vou dar um Start. O que ele faz? Ele vai abrir a minha aplicação. E aí eu vou poder navegar da maneira que eu quiser, né? Então eu clico aqui à vontade. Conforme eu for navegando, você poderia até ter uma aplicação que estivesse chamando outro elemento, outra página, assim por diante. Mas você vai estar navegando na sua aplicação. E aqui ele está coletando informações, tá? Eu vou dar um Stop Collection. E ele vai me dar um resultado, como é que foi o quê? O consumo de dados dessa minha aplicação, né? Ó, aqui eu não tenho nada de dados porque é tudo fake, né? Mas eu consigo visualizar como é que estaria o consumo de... Imagina que a sua aplicação tem aqui ler um dado em serviço que vem pela rede. Então você consegue simular aqui, ó, rede 2G, 3G, 4G e Wi-Fi, tá? Você consegue ter a performance de transferência de dados dela. E o que é possível também você fazer é selecionar, por exemplo, um miolo aqui, um pedacinho dela e fazer uma análise de uma determinada situação, tá? O que é possível também no debug, performance e diagnósticos é selecionar assim, ó, XAML UI Responsiveness. Como é que está o meu recurso de trabalhar com a aplicação do ponto de vista de usabilidade? Então tá, aqui eu tenho uma usabilidade, que eu abri um item 2, aqui eu posso navegar, vou abrir um outro item, né? Então você vai, na verdade, você vai selecionando os dados. Como essa aplicação do tipo Hub ela é de entrada de informação, você não tem muitos recursos, né? Eu vou dar um Stop Collection e ele vai me exibir um relatório de como que está a responsividade desta aplicação. Ela coletou um monte de informações. Então aqui eu tenho UI Thread de utilização e frames por segundo que ele executou. Sendo que, vamos lá, se eu selecionar um bloco de informações, vamos pegar esse bloquinho aqui, ó, tá? Eu estou filtrando aqui um bloco de informações. Quando você faz essa filtragem, deixa eu selecionar exatamente aqui o que eu quero, tá? Ele diz quais são os controles que foram selecionados. Está aqui, ó, Hub Session, eu selecionei a sessão, que eu selecionei um botão. Esse botão, então, você está vendo? Você consegue notar quantos milissegundos o tempo de resposta da sua aplicação ou um determinado controle levou, né? Ok? Tá, então eu fiz aqui uma aplicação do tipo, vou dar um file close solution, ele vai perguntar, quer salvar isso aqui? Não, não quero salvar nada.
Tá? E no Ctrl Shift N, se eu fizer uma aplicação usando o JavaScript do mesmo tipo de Windows Store, então tá aqui, ó. Vamos lá no JavaScript, Windows Store, vou pegar agora uma de grid, tá? Então vou colocar aqui, ó, appjs performance.js, ou então vamos colocar, pode ser colocar JS para JavaScript, dá um OK. Ele vai criar uma aplicação também para o Windows Store, só que em JavaScript, está lotado aqui de códigos em JavaScript que você já conhece. Vou executar, coloquei local machine, tudo bem, vai. Tá, vou executar aqui no local machine, tá executando, perfeito, fecho. Vamos voltar lá no Visual Studio, e ali no Visual Studio eu vou dar um stop, né? Agora, como é que fica essa aplicação? Deixa eu mudar aqui para o simulador, eu vou colocar um debug, Performance Analysis. Opa, se você notar, moçada, já mudou aqui, ó. Você tem outras funcionalidades, ó. CPU, energia, HTML, responsividade, tá vendo? JavaScript e já o consumo de JavaScript na memória. Então, vamos ver como é que fica o JavaScript na memória. Eu seleciono aqui, dou Start, ele vai já executar. Eu seleciono o meu elemento, posso navegar num subelemento, numa subpágina, assim por diante, volto lá e dou o quê? Ele tá vendo? Ele está executando toda a análise, né? Tá, vou dar aqui um stop e ele vai tirar uma foto do como que ele foi o consumo de energia naquele momento, né? Se eu der um stop aqui em cima, opa, parou. Tá bom, então eu consigo visualizar exatamente como foi o consumo dele. Então, no JavaScript, em projetos em JavaScript você consegue colocar responsividade de UI também. Olha só, tá rodando a aplicação. Cliquei num elemento, volto, vou lá no outro menu, clico no título, clico no detalhe, é o suficiente para mostrar para vocês. Vamos dar um Stop Collection e ele mostra aqui um relatório de como foi o consumo da User Interface. Olha só que interessantíssimo isso, ó. Então eu pego aqui um bloco de elementos, ele vai me dizer todos os elementos. Consegue visualizar aqui, ó? Layout, o DOM, né, o estilo, quanto tempo que ele demorou em cada um deles, né? Então se eu exibir aqui, ó, layout demorou X milissegundos para carregar, e eu posso inclusive saber quais foram os elementos e quanto tempo cada elemento demorou para carregar, né? Olha o DOM aqui, tá vendo? Então esse recurso de performance é bem interessante para você fazer uma análise da sua aplicação.